Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Nessa aula eu vou te apresentar o antivírus gratuito do Windows e responder algumas perguntas que muitas pessoas têm. Por exemplo, o que é um bom antivírus? Um bom antivírus garante que meu computador não terá nenhuma infecção? Antivírus pago é melhor que o grátis? Posso usar mais de um antivírus ao mesmo tempo? Posso usar outro antivírus sem ser o Defender? Posso ficar sem antivírus? Se você já se fez alguma dessas perguntas ou gostaria de conhecer melhor o antivírus do Windows, que é gratuito, então fica comigo nesse vídeo, nessa aula que eu vou te ajudar. O Windows Defender é um antivírus gratuito que já vem com o Windows. Ele é bem antigo, mas com o passar do tempo ele foi se aprimorando até chegar na versão que a gente tem hoje, no Windows 10 e o Windows 11. Se você tem o Windows 10, então você vai poder acompanhar a aula normalmente. O Defender, o Windows Defender, é um antivírus bem discreto. Ele fica aqui na barra de tarefas. O ícone dele é esse aqui. Quando você clica ali com o botão esquerdo, ele já abre o antivírus com as opções para você. E ele também pode ser aberto aqui pelo painel de configurações novo do Windows 11, o Windows 10 também, privacidade e segurança, e nessa primeira opção, segurança do Windows. Aqui dentro do painel de configurações, ele já traz todas as categorias do antivírus, olha só, e você clica em uma delas, ele já abre o antivírus naquela categoria ali para você. Antes da gente começar a responder aquelas perguntas, eu vou te apresentar algumas coisas básicas aqui do antivírus. E no final, depois que eu terminar aqui de abordar algumas questões, alguns aspectos dele, daí a gente passa para as perguntas. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo depois, combinado? Aqui no início, veja que o mesmo menuzinho de categorias que tem do lado esquerdo é o mesmo conteúdo que tem aqui. Essa primeira opção que tem proteção contra vírus e ameaças, é aqui que você consegue observar um resumo da última verificação que foi feita no computador. Você também pode, nessa opção, opções de verificação, escolher o modo de verificação que você quer fazer. Por padrão, ele vem habilitado verificação rápida, só que essa verificação rápida, como diz aqui, ele verifica apenas as pastas em seu sistema onde as ameaças são comumente encontradas. Então, ele não vai fazer uma varredura completa no seu computador. A varredura completa você pode fazer nessa opção aqui embaixo. É uma varredura mais longa. Ou se você quiser verificar uma pasta específica, daí você pode selecionar essa opção personalizada. Quando você colocar verificar agora, ele vai te pedir a pasta ou o arquivo que você quer que seja verificado. Uma outra opção bem boa também, bem útil, é essa daqui, do Microsoft Defender Antivírus Verificação Offline. O que acontece nessa verificação? Quando você coloca essa opção e clica em verificar agora, ele vai te dar um aviso de que o seu computador será reiniciado e antes do Windows entrar, ele vai fazer uma varredura no seu computador. Como ele diz ali, pode ser que leve em torno de uns 15 minutos, mais ou menos. Essa varredura, ela ajuda a identificar algumas infecções que são difíceis de detectar quando o Windows está sendo executado. Esse módulo de verificação já existe em outros antivírus. Nessa opção de ameaças permitidas, ele te mostra todos os arquivos que foram identificados como ameaças, mas que você escolheu permitir a execução mesmo assim. Você pode clicar nele e colocar não permitir, daí ele bloqueia de novo. No histórico de proteção, se a gente clica, ele joga a gente para essa última categoria aqui e mostra todo o histórico que foi feito de bloqueio e outras coisas. Dependendo da sua configuração de controle de conta de usuário, pode ser que ele mostre essa janela quando você quiser visualizar alguma dessas opções que tem aqui. Então, para abrir essa visualização, você precisa permitir. Daí ele mostrou aqui
Se for o caso dele ter detectado uma ameaça e você ainda não ter tomado nenhuma ação, vai aparecer uma opção aqui para você permitir ou bloquear o aplicativo, ou excluir, alguma coisa nesse sentido. Então, você pode também fazer esse gerenciamento de ameaças, né, detectadas por aqui. Voltando lá onde a gente estava, de proteção contra vírus e ameaças, veja que aqui também tem aquela opção, né, de ameaças permitidas, de histórico. Aqui embaixo, nessa opção de configurações de proteção contra vírus e ameaças, nesse link gerenciar configurações, é onde você pode desativar os módulos, ativar ou desativar os módulos do antivírus. Por exemplo, se você precisar instalar algum programa um programa legítimo que dá conflito com o antivírus por alguma razão, você pode desativar essa opção do antivírus aqui temporariamente. Coloca o sim, sim, vai aparecer essa telinha de confirmação para você. E daí você faz a instalação, a configuração que precisar e depois você ativa ele de novo. Tem outros módulos aqui também, como proteção fornecida na nuvem, envio automático de amostra, proteção contra violações. Aqui tem a opção acesso a pastas controladas, proteja arquivos, pastas e áreas de memória em seu dispositivo contra alterações não autorizadas por apps mal intencionados. Quando a gente clica nessa opção de gerenciar o acesso controlado a pastas, tem essa configuração aqui de pastas protegidas, que a gente pode adicionar uma pasta específica. Outras pastas do computador, eles já são adicionadas por padrão, tanto que não tem a opção de remover, como essa daqui, ó, mas as que a gente habilita manualmente, adiciona manualmente, a gente pode remover se quiser. Para ser sincera, tem outros antivírus também que falam algo parecido com proteção contra ransomware, igual como diz aqui no da Microsoft, mas eu não sei exatamente como que eles fazem esse tipo de proteção, ou se não é proteção, na verdade é só um tipo de resgate de arquivos por backup. Se for esse o caso, então você mesmo pode fazer o seu backup manualmente em qualquer mídia ou armazenamento em nuvem que você prefira, manter um backup sempre atualizado e caso aconteça algum ataque desse, você consegue já imediatamente mandar formatar o seu computador, fazer uma instalação limpa do Windows, não colocar nenhum cracker, nenhum arquivo pirateado e para se proteger, né, no caso, e restaurar os seus arquivos do backup que você tinha. Então, por isso que é sempre importante você manter um backup atualizado dos seus arquivos, para o caso de acontecer alguma infecção desse tipo, ou do seu computador não ligar no dia seguinte, ou de acontecer algum problema em alguma peça, né, no seu HD ou no seu SSD. Se você tem algum problema com o seu antivírus em relação a um programa legítimo, mas que o antivírus identifica ele como se fosse uma ameaça, é um falso positivo, né? Nesse caso, você pode, depois de fazer a instalação ou colocar ele no computador com o antivírus desabilitado, você pode vir aqui em exclusões, adicionar ou remover exclusões. Você pode adicionar uma exclusão por aqui, tanto de arquivo ou pasta. Quando você seleciona a opção que você quer, ele te mostra essa janelinha do Explorer para você procurar o arquivo. E daí você navega até onde está o arquivo ou a pasta e seleciona ele para entrar na exclusão de verificação de ameaças. Lembrando que se você configurar o endereço aqui e depois mudar esse arquivo de lugar, pode ser que o arquivo seja detectado novamente como ameaça, porque você tirou ele do lugar do endereço que você tinha colocado na exclusão, né? Então, o ideal seria deixar ele no lugar que ele já vai ficar fixo e daí você configurar depois. Se você quiser verificar atualizações para o antivírus manualmente,
Ele faz isso com frequência, mas se você quiser também fazer manualmente, você pode vir aqui ainda na categoria Proteção contra vírus e ameaças, nessa opção de atualizações de proteção contra vírus e ameaça. Quando você clica aqui em atualizações de proteção, ele te mostra um resumo da última vez que ele instalou definições ou verificou, e daí é só clicar ali, né, para verificar se há atualizações. As atualizações do antivírus são instaladas pelo Windows Update. Então, se você usa o Defender como antivírus, seria interessante deixar o update ativado permanentemente. Ou, se você desativar ele por um tempo, como a gente viu na aula passada, você libera depois a ativação dele de volta, para não ficar sem a proteção. Uma outra categoria que a gente pode ver um pouco também é do firewall e proteção de rede. Veja que aqui tem 3 classificações de rede: rede de domínio, rede privada e rede pública. Onde aparece ativo, significa que é como está identificada a rede do seu computador no momento. Por exemplo, na rede que eu estou conectada, ele está configurado como rede privada. Se você está com uma rede identificada do modo errado, por exemplo, na sua rede de casa, ela está conectada como se fosse rede pública e você quer alterar para rede privada, você pode fazer essa alteração igual como eu te ensinei naquela aula sobre rede e internet do painel de configurações no módulo 5. Eu vou deixar o link aqui para você. Dentro de cada uma dessas redes aqui, a gente pode escolher se ativa ou não o firewall do Windows Defender, Microsoft Defender, e bloqueia as conexões de entrada, inclusive aquelas que estão marcadas na lista de aplicativos permitidos. Para permitir um aplicativo pelo firewall, é só clicar nessa opção aqui embaixo. Ele vai te mostrar aquela janelinha antiga ainda do painel de controle. Se o aplicativo já está aqui nessa lista, o programa que você quer mexer, né, já está aqui, então você pode gerenciar essa permissão dele tanto na rede privada como na rede pública. É só marcar as caixinhas para permitir ou desmarcar para não permitir. Caso o programa que você queira não esteja aqui, daí você pode clicar em permitir outro aplicativo, procurar, e daí nesse caso você vai navegar até a pasta de instalação do aplicativo e escolher o executável dele. Como é o meu caso aqui, de exemplo, veja que eu estou no raiz do disco C, daí eu vou em arquivos de programas, setzip, e escolho o executável do setzip, por exemplo. Dou adicionar, ele já aparece aqui na lista, e daí eu defino se eu quero que ele seja permitido pelo firewall na rede privada e pública. Aqui em proteção baseada em reputação, quando a gente clica aqui em configurações de proteção baseada em reputação, a gente tem algumas opções de configuração baseado no Smart Screen do Windows e também referente ao Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft. Então, se você faz uso do navegador da Microsoft, que é o Edge, você pode marcar essas opções aqui, deixar elas ativadas para te ajudar a melhorar a segurança ali do computador, do seu uso. Para finalizar essa parte do antivírus, a gente pode ver também algumas coisas aqui em configurações do antivírus. Aqui em notificações, gerenciar notificações, você pode escolher se quer deixar habilitado ou não as notificações em relação a vírus e ameaças, proteção de conta e firewall. Eu sempre recomendo deixar as notificações do firewall ativadas para que você saiba se ele interagiu com algum programa que você tentou usar ou algum procedimento que você fez no computador. Agora que a gente terminou de conhecer um pouquinho do antivírus do Windows, o Microsoft Defender, ou Windows Defender, vamos responder aquelas perguntas do início lá que eu te comentei, né? O que é um bom antivírus? Bom é relativo. Então, para mim, um bom antivírus seria aquele que ajuda a proteger o computador e não impede você de trabalhar. Por exemplo,
Se o antivírus te impede de acessar um programa legítimo, ou se ele impede seu programa de e-mail de enviar e receber mensagem, ou se ele bloqueia seu compartilhamento na rede, nesses casos, o antivírus está atrapalhando mais do que ajudando. No meu ponto de vista, não parece ser um bom antivírus. Mas se por outro lado ele te deixa trabalhar normalmente, ele bloqueia um anexo ou um download infectado, ou então se ele impede você de abrir uma página falsa na internet, ou uma página que possa conter alguma infecção, que só de abrir ela você já fica infectado, então nesse caso ele parece ser um bom antivírus, né? Por isso que o termo bom e ruim é relativo. Vai depender muito da necessidade do seu conceito sobre essa questão. Segunda pergunta: um bom antivírus garante que meu computador não terá nenhuma infecção? A resposta é não, não garante, porque a infecção também depende do usuário. A segurança depende muito do que você faz no computador, do jeito que você usa ele. Então, se você é igual ao Reis Doofenshmirtz, que tem compulsão por botões e sai clicando em tudo que é link, não tem antivírus no mundo que deixe seu computador imune. E também tem a questão dos ativadores piratas, que além de ser ilegal, pode deixar o computador vulnerável para outras infecções. Terceira pergunta: antivírus pago é melhor que o grátis? Depende do que você considera como melhor. O pago tem mais recursos que o grátis, isso é verdade. Se você acha que precisa dos recursos pagos, então, no seu caso, vale a pena pagar. Mas eu acho que na maioria dos usuários não justifica pagar um antivírus achando que ele vai ter mais proteção porque é pago, né, por si só, por ser pago por si só. Isso daí eu acredito que não funciona. A próxima pergunta é: posso usar mais de um antivírus ao mesmo tempo? A resposta é não. Alguns pensam que 2 antivírus ativos no PC significa dupla proteção, mas na prática não funciona assim. Até onde eu pude observar, o computador fica mais lento, fica travado, quando tem 2 ou mais antivírus ativos ao mesmo tempo. Então, se você tem mais de um antivírus ativo, desinstale um deles e deixe só um funcionando normalmente. Próxima pergunta: posso usar outro antivírus sem ser o Defender? Sim, você pode. Nesse caso, quando você instalar o seu antivírus preferido, após a instalação, o Windows já vai desativar o Defender automaticamente, justamente para não ter esse conflito com o outro antivírus que você colocar. Posso ficar sem antivírus? Sim. Se você acha que não precisa de um antivírus na sua máquina, não tem problema. Mas para garantir a sua proteção, você precisa ser um usuário consciente e cuidadoso. Não ficar clicando em qualquer link, não baixar programas e arquivos de qualquer fonte, mas somente arquivos confiáveis e do desenvolvedor do arquivo para garantir que não tenha nenhuma infecção. Não fazer nenhum tipo de pirataria no seu computador, sempre optar por comprar a licença dos programas originais ou usar somente programas gratuitos, como os que eu indico aqui no canal, que são muito bons, inclusive. Tomar cuidado com mídias externas que são conectadas no PC, por exemplo, um pendrive, um cartão de memória, um HD externo. E conectar o computador a redes confiáveis, porque se você conecta numa rede que tem outras máquinas infectadas, a sua máquina pode ficar infectada também, por meio da rede. Ou, se você usar uma rede pública no seu computador, habilitar o firewall nessa rede, deixar ele bem restrito, para que você consiga ter uma certa medida de proteção. O antivírus da Microsoft, o Windows Defender, é um antivírus bem discreto, levinho, e nessa última versão que ele está, para o Windows 10 e o Windows 11, ele até tem funcionado bem. Então, na minha opinião, não justificaria colocar um outro antivírus diferente no computador, a menos que você queira uma proteção que ele não te oferece, ou você tenha preferência por alguma outra marca de antivírus, né? Isso é mais questão de escolha pessoal mesmo. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais do antivírus do Windows.
e que você consiga fazer bom uso dele. Lembre-se que a segurança do seu computador, dos seus arquivos, não depende só de um antivírus, depende também de você. Naquele vídeo sobre aplicativo de e-mail, eu dei algumas dicas sobre segurança, então eu vou deixar o link aqui do vídeo para você dar uma olhadinha depois, se quiser. Uma outra medida de segurança que você pode adotar é manter um backup atualizado dos seus arquivos, de preferência em algum serviço de armazenamento em nuvem. Por que em nuvem? Porque geralmente nos serviços de armazenamento em nuvem você tem um acompanhamento de histórico de arquivos. Mesmo que você sobrescreva o arquivo, ele tem um histórico ali, né? Então você tem várias versões do mesmo arquivo. Você pode escolher qualquer um que seja da sua preferência, como o da Microsoft, do 365, o do Google, que é o Google Drive, o do Mega, e também aquele Dropbox, e tem vários outros, né? Então vai depender de você. Se você optar por fazer backup em algum disco, como um HD externo ou um pendrive, não tem problema, você pode usar também. Você só precisa ter cuidado na questão do armazenamento desse disco, para não deixar em local muito úmido e também não dar vibração excessiva no disco, porque pode danificar e você perder o acesso também dos arquivos. Se você gostou desse vídeo, achou que essas informações são importantes, foram úteis para você ou para alguém que você conhece, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo com essa pessoa, com seus amigos, sua família. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se você quiser compartilhar alguma opinião sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários que daí eu te respondo depois. Combinado? Obrigada por assistir mais essa aula comigo. Espero te ver no próximo vídeo. Até mais!